Queridas amigas, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos agora o estudo da terceira parte da obra. Estamos estudando atualmente as leis morais e hoje iniciaremos o estudo da sétima lei moral, do capítulo 8, portanto, dessa terceira parte. Esse capítulo que tem o título da Lei do Progresso. E vamos nos concentrar sobre as questões que vão de 776 até 785. Elas compõem dois itens desse capítulo: o item Estado de Natureza e o item Marcha do Progresso. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso estudo, como é de nosso costume, vamos à nossa prece inicial. Então vamos agora fechar os nossos olhos, buscando um instante de serenidade, um instante de paz. Vamos esvaziar as nossas mentes, relaxar um pouquinho os nossos corpos, cuidar de nossa respiração, para que possamos dedicar o nosso pensamento e nossas emoções a imaginarmos conosco a presença do amado Mestre Jesus. Desse modo, vamos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade bendita de estudar o Livro dos Espíritos, por essa oportunidade bendita de autoconhecimento e de despertar do espírito imortal. Então, Senhor, pedimos humildemente que nos conduza através do estudo e através de nossas vidas, pois temos a intenção de permanecer junto a Ti, através da prática do Seu Evangelho de luz. Muito obrigado, Mestre amado, e que assim seja. Então, meus amigos, nós já estamos há algum tempo na terceira parte do Livro dos Espíritos. Vale lembrar que já estudamos os deveres do homem para com Deus através das duas primeiras leis morais que estudamos, lei de adoração e de trabalho, e depois passamos um tempo estudando aqui os deveres do homem para consigo mesmo, através das leis de trabalho, de reprodução, de conservação e de destruição. Anteriormente, entramos já nos deveres do homem para com o próximo. Estudamos a lei de sociedade e agora começaremos o estudo a respeito da lei de progresso. Este que é o oitavo capítulo da terceira parte e que apresenta para nós, estudantes da doutrina espírita, a sétima lei moral. A sétima de 10 leis morais, como nós, por algumas vezes, já pudemos identificar, né? Restará estudar depois. Depois da lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Muito bem, capítulo 8 da lei do progresso. Os itens estado de natureza, marcha do progresso. Povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Hoje estudaremos esses dois primeiros itens, não é? Estado de natureza, marcha do progresso. Bom, é possível já avaliar e perceber nos títulos mesmo dos itens da lei de progresso que o progresso que é tratado aqui nesse capítulo é o progresso humano. Embora saibamos que o progresso seja uma lei geral da natureza e que o progresso se faz para os mundos e para todos os seres da natureza, aqui nós estudamos o progresso humano. São as leis morais estudadas do ponto de vista da condução humana, não é? Então, olha só, estado de natureza, a gente vai perceber aqui que se refere ao homem, marcha do progresso humano, depois povos, civilização, legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Então é esse o caminho que nós vamos seguir quando estudamos este capítulo.
Estudaremos a lei do progresso humano. É claro que o homem não pode ser considerado de forma isolada da natureza, e nós entendemos que a lei do progresso, como o dissemos, existe sim em todos os âmbitos da criação. Desde a matéria bruta, ela mesma se modifica e progride. Temos inclusive na doutrina espírita mesmo uma analogia muito bonita, falando a respeito do diamante, né? O carvão sob grande pressão nas profundezas da Terra se transforma em um diamante. Temos essa analogia que muitas vezes trata a respeito do espírito. O espírito também se transforma, se lapida, até se transformar em uma joia rara. Por muitas vezes ouvimos isso, essa comparação, essa analogia, dentro das reflexões espíritas, não é? Então, a lei do progresso é sim uma lei que está em toda a natureza. E o estudo da lei de progresso aqui no Livro dos Espíritos é alicerce para compreendermos o nosso próprio progresso, então, e, entre outras coisas, a atual transição do planeta Terra, que está sendo transformado em um mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, em um mundo regenerador, né? É um processo lento que demora muito tempo. E atualmente vivemos esse progresso do planeta, mas notemos, ele só passa a ser mundo regenerador quando os espíritos que aqui habitam forem espíritos regenerandos, ou a maioria deles, pelo menos, a maioria dos espíritos. Então nós temos aqui, em contrapartida, esse próprio papel da humanidade na construção de um mundo de regeneração. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no terceiro capítulo, nós vemos que, segundo a lei do progresso, perdão, amigos, nós vemos que, segundo a lei do progresso, numa instrução de Santo Agostinho, o mundo já esteve, o planeta Terra já esteve em um estado material e moral inferior ao que se acha hoje. Ele já foi mundo primitivo. Então ele já passou por um processo de progresso. E ele está chegando no período em que, já chegou, né? Ao período no qual essa transformação continua acontecendo e passa de mundo expiatório para um planeta de regeneração, no qual, segundo Santo Agostinho, as pessoas serão mais felizes, porque no mundo de regeneração já impera a lei de Deus, ela já está entre a maioria dos homens. Então, temos a questão do progresso humano, a questão do progresso planetário, a questão do progresso que envolve a ação humana. E agora a gente começa a estudar, então, essa questão do estado de natureza, que a gente vai explorar um pouco, porque dentro dessa questão do estado de natureza, a gente já vai explicar o que é esse estado de natureza e por que Kardec começa o item do progresso através, ou o capítulo, né, que trata a respeito do progresso, com essa expressão estado de natureza, porque é justamente porque ela envolve toda a questão humana, a presença humana no progresso, não é? Bom, vai ficar mais claro a partir do momento em que nós começarmos a estudar as perguntas e respostas. Então, vamos lá. Primeira pergunta é se o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa. Estado de natureza e lei natural é a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. E notemos, né, que é o estado primitivo do homem. Olha como segue a resposta. A civilização é incompatível com o estado de natureza. A lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então vejamos, o estado de natureza é algo momentâneo, é um estado. A própria palavra estado já nos dá uma ideia de que é algo que pode ser modificado. Assim como temos os três estados da matéria. A matéria que é líquida, que é gasosa, a matéria que é sólida. Então a gente tem esses três estados da matéria, só para ficarmos por enquanto só nesses três, né? Esses estados podem ser modificados. A água pode ser sólida, gelo pode ser gasosa, pode se transformar em um gás, se aquecida, pode permanecer no estado líquido.
Então, três estados que podem se modificar. O estado de natureza é estado primitivo. A civilização é um outro tipo de estado humano, um outro tipo de momento, de condição humana. A lei natural não é uma condição humana. A lei natural é uma força que contribui para o progresso da humanidade. Então, olha só que interessante, né? Que a gente já tem uma distinção importantíssima entre estado de natureza e lei natural. O estado de natureza é um momento de vida dentro da lei natural. Então, nós temos duas coisas diferentes. Dentro da lei natural, a gente tem, sim, o estado primitivo, a gente tem o estado do homem que progrediu e está no mundo de provas e expiações, mas esses são estados, são momentos, são condições da vida do espírito. A lei natural é a lei que move tudo isso, e move em um sentido único, como a gente vai ver aqui, já podemos adiantar, né? A lei natural move tudo em um sentido único, que é o sentido do progresso. Ok? É por isso que a gente está estudando essa. Por isso que o início do estudo com Kardec parte do estado de natureza. Esse estado de natureza é uma expressão que era muito usada por filósofos à época de Kardec. É muito presente dentro da filosofia terrena, né? O estado de natureza era, portanto, uma construção teórica utilizada por esses filósofos, que são chamados de filósofos contratualistas. Filósofos que falam sobre o contrato social, né? Essa união dos homens em sociedade, e notemos que não é um contrato formal necessariamente, esses contratos que se assinam em cartório, mas é uma espécie de contrato que está implícito na vivência social. É algo que os homens têm, talvez, que buscaram, talvez, a partir do estado de natureza, eles buscaram a união e formaram sociedades. Isso é o contrato social, né? Essa união entre os homens. Então, esses filósofos usam essa hipótese do estado de natureza, essa construção teórica, para poderem desenvolver sistemas a partir do estado de natureza. Como seria a vida humana antes da criação do Estado, das instituições sociais? Aí eles dizem que seria um estado de natureza, onde o homem viveria isolado dos demais homens, isolado entre aspas também, né? Até reconhecer-se como homem, como detentor de posses, como no contrato social de Rousseau, por exemplo. Jean-Jacques Rousseau diz no seu contrato social que os problemas da humanidade começaram quando o homem traçou as linhas em um terreno e disse: Isso é meu, isso me pertence. Mas notemos, né, que para o homem dizer isso me pertence, antes ele tem que ter uma noção de autopertencimento, ele tem que se entender como um indivíduo. Se ele for no estado de natureza completamente integrado aos demais seres da natureza, como propôs Rousseau, ele não tem noção de posse, nem de posse de si mesmo. E, curiosamente, essa visão de Rousseau tem uma certa aproximação com o desenho. Não, vejam, amigos, por favor, hein, não é a mesma coisa. Mas tem uma certa aproximação com a ideia que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, dizendo que nós fomos princípio inteligente, passando pelos diversos reinos da natureza, vivemos como homens primitivos, e como homens primitivos, o nosso primeiro despertar como espíritos com E maiúsculo foi justamente a consciência de nossa individualidade. Então existem aproximações nesses pensamentos. E Kardec, que era um profundo conhecedor da filosofia e da ciência de sua época, aproveita para explorar essa ideia do estado de natureza diante da lei do progresso. Então, fechando aqui essa linha de raciocínio para a gente poder seguir no estudo. O estado de natureza é um movimento teórico, filosófico, que funciona como um instrumento para que se possa pensar qual a verdadeira natureza humana. Ela é uma natureza social ou não? O Estado é um mal necessário, a sociedade é um mal para o ser humano, é um mal necessário, é uma garantia de direitos,
A sociedade é boa ou ruim, ela nos corrompe ou ela nos liberta, depende do sistema filosófico que está avaliando a questão do estado de natureza. Só para a gente ter uma ideia, perdão, só para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu na história filosófica, e de modo muito rápido, né? Hobbes entendia o estado de natureza como um cenário de guerra e insegurança. Já Locke, John Locke, como um espaço de liberdade e de direitos naturais. Rousseau, como a gente viu, entendia o estado de natureza como uma condição de igualdade e bondade que foi corrompida pela sociedade. Então, esses diferentes filósofos entendiam e usavam essa questão do estado de natureza para desenvolver os seus sistemas filosóficos, né? E vejamos que essas questões continuam extremamente relevantes nos dias de hoje, porque influenciam debates sobre democracia, liberdade individual, justiça social, entre tantos outros, né? Bem, então é por isso que Allan Kardec começa com essa expressão estado de natureza, porque ele começa a avaliar a lei do progresso a partir de um estado anterior ao estado de civilização, que é o movimento filosófico já empreendido por outros filósofos, né? Então aí a explicação de Kardec aqui no começo do texto. O estado de natureza é a infância da humanidade, ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem é perfectível, traz em si, portanto, o germen do aperfeiçoamento. Então não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, assim como não foi a viver perpetuamente, eternamente na infância. Comparação que Kardec faz, né? Que Kardec faz aqui no início do texto, comparando o estado de natureza com a infância da humanidade. Ele já usou essa expressão outras vezes, né? No decorrer do nosso texto. O estado de natureza é transitório, sai por virtude do progresso e da civilização. Ou seja, ele sai do estado de natureza por virtude do progresso e da civilização. Então, a civilização, responde já a doutrina espírita, é um bem para a humanidade, né? A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. A lei natural rege a humanidade inteira, encarnados e desencarnados. E o homem, o ser encarnado, se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Quanta coisa tem no texto de Kardec, não é? A lei natural não é o estado de natureza. O estado de natureza é para alguns homens que estão naquele grau de progresso. A lei natural é para todos os homens em qualquer grau de progresso. Como é densa, né? Essa questão 776. Quanta coisa ela traz para a gente aqui. Aqui Allan Kardec definiu o que é o estado de natureza. O estado de natureza é a infância da humanidade, período pelo qual é necessário passar para amadurecimento. Depois, né, ele vai definir aqui a lei natural. A lei natural rege a humanidade. Então, as diferenças, né, entre o que é estado de natureza, entre o que é lei natural. Estabelecido isso, a gente continua o texto, questão 777. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, como a gente já viu anteriormente, né? A gente já teve essa ideia em estudos anteriores, hein? Que o homem aumenta suas necessidades dentro da civilização. Lembramos do estudo, né? No estado de natureza temos menos necessidades. Então se acha isento de certas tribulações que cria para si com a vida social, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião daqueles que consideram o estado de natureza como o da mais perfeita felicidade na Terra? A gente acabou de citar agora há pouco o Rousseau, né, filósofo francês, que tinha no estado de natureza a ideia de uma condição de igualdade e bondade para o homem que foi corrompida pela sociedade.
Kardec está questionando esse tipo de pensamento filosófico, né? Seria o estado de natureza, o estado da felicidade perfeita na Terra? Meus amigos, olha como vem a resposta dos espíritos superiores. Que queres? Que isso? Não vamos pensar desse jeito, né? Se tem felicidade lá, é a felicidade do bruto, a felicidade do animal, né? Do ser sem consciência, do ser guiado pelos instintos. Há pessoas que não compreendem outra felicidade, apenas a do bruto. Infelizmente, né? Isso corresponde a ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os homens feitos. Claro, dentro do certo tipo de infância, a criança não tem consciência de algumas responsabilidades, deveres, de consequências de atitudes e assim por diante. Então, não, né? Não é para a gente ficar no estado, sonhando com o estado de natureza, né? Com aquela vida que seja, talvez a vida retratada de alguma forma no Éden, quando Adão e Eva não tinham posse ainda do fruto do conhecimento. Aquilo era uma vida num paraíso, mas era um paraíso que consistia em não conhecer e em estar em um ambiente no qual convenhamos, né? Eu estou forçando um pouquinho aqui, claro, não estou criticando a religião nem o livro sagrado, estou forçando um pouquinho a nossa reflexão, né? É estar em um ambiente que não oferece nada para o progresso. É outra famosa imagem, né? Aquela do anjinho na nuvem tocando harpa pela eternidade. Ora, isso não corresponde aos anseios humanos, né? Aos anseios mais profundos da humanidade. Não correspondem a essa natureza divina que o homem tem em si de ser imortal e de conquistar por si, através de seus méritos, de suas faculdades, posições melhores, né? Questão final aqui do estado de natureza, Kardec não estende muito o assunto, porque ele já conseguiu o que ele queria, né? Ele conseguiu fundamentar a utilidade, a existência e a utilidade e a existência mesmo do estado de progresso, do estado de natureza, perdão, diante da lei de progresso. Era isso que Kardec queria. Então ele não se estende, arremata, conclui, né, com a pergunta que diz se o homem pode retroceder para o estado de natureza. Regresso? Não, de modo algum, como a gente dizia, né, na abertura. O progresso é uma via de mão única, é só para frente. Como brincavam os mais antigos, para trás, nem para tomar impulso, vamos para frente, né? Não, o homem tem que progredir incessantemente. Não pode volver, não pode voltar ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição é negar a lei do progresso. Pronto, progresso, só adiante, né? Muitas vezes, em nossos dias, né, na vida de hoje, nós observamos movimentos que romantizam um retorno ao primitivismo, como se isso fosse solução para as dores da alma. No entanto, os espíritos advertem que o estado de natureza é uma felicidade do bruto e que o homem não pode retrogradar, pois o progresso é uma lei posta por Deus para a felicidade de todos nós. E podemos notar, né, que essa felicidade se busca em estado de sociedade, partindo dessas questões que a gente viu agora. Exatamente por isso, né? A gente estudou antes a lei de sociedade e agora a gente estuda o progresso desse ponto de vista de uma humanidade que aqui na Terra já está convivendo em sociedade. Então, nada de retrocesso, meus amigos. É daqui para frente e daqui para frente uma vida cada vez melhor em sociedade, né? Não no isolamento, como nós já pudemos perceber na lei de sociedade quando a estudamos. Muito bem. Marcha do Progresso, item seguinte, questão 779. Amigos, peço perdão pela voz hoje que está falhando um pouquinho, né? É um resfriadinho que está chegando aqui.
Mas vamos em frente, vamos em frente. Questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é, olha a palavra que Kardec usa, né? Apenas fruto de um ensinamento. Então aqui Kardec quer mais uma vez essa aproximação entre progresso e natureza, entre o progresso e a natureza, porque se o homem consegue força para progredir em si mesmo, é algo natural, é algo íncito. Se o progresso é apenas entre aspas, né, fruto de um ensinamento, então não é algo que está na natureza. Esse é o cerne da questão que Kardec está colocando aqui no item marcha do progresso. Progresso tem, né? Progresso tem. E em relação à sua marcha, como é que ela acontece? É o progresso do progresso, né? É o andar do progresso. É o tempo de execução do progresso, né? É como ele acontece. Então, resposta: o homem se desenvolve por si mesmo. A força para progredir está no homem, portanto, é uma força natural. Desenvolve-se por si mesmo, desenvolve-se naturalmente. O que acontece é que nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. É assim que se dá a marcha do progresso. O progresso existe, é lei inalienável, ele vai acontecer, é uma fatalidade da lei divina, se a gente quiser assim pensar. Não tem por onde escapar, todos progridem, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. As pessoas progridem de formas diferentes, em marchas diferentes, em tempos diferentes. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, meus amigos. Contato social, e não contrato social, como a gente analisou agora há pouco, né? A expressão no Espiritismo é contato social, convivência, estarmos perto uns dos outros. E nessa segunda parte da resposta, nós vemos o papel da sociedade na marcha do progresso individual. O acelerar do progresso humano se dá no contato social, onde mais adiantados auxiliam aqueles que estão menos adiantados. É por isso que a gente vive em sociedade, para que a dificuldade do outro reflita a minha, para que a ação caridosa do outro me ajude na minha dificuldade. Quando eu digo para que a dificuldade do outro reflita a minha, né? É para que eu possa ver no espelho que é o outro aquilo que me falta, as minhas carências, as minhas mazelas, imperfeições e assim por diante. E para que eu possa ser estimulado através do meu próximo a praticar as virtudes que eu já tenho e aquelas que ainda não possuo. Então, esse é o papel social, papel em que as pessoas se ajudam a progredir, né? O Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, tem um texto que tem o título Cooperação. O texto de Emmanuel tem o título Cooperação. E ele escreve que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Olha que frase de Emmanuel. A cooperação espontânea, ajudar espontaneamente o meu próximo, é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Eu sou uma vida, cada um dos amigos que me ouvem é uma vida, e nós formamos uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, que é a criação do universo, como a criação de Deus como um todo, né? Então, cooperação significa obediência, mas obediência construtiva aos impositivos da frente, né, aos impositivos do progresso, aos impositivos do futuro, e socorro implícito às privações da retaguarda. É assim que se faz cooperação entre os homens. E vou concluir com Emmanuel dizendo, né,
Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução, do progresso. Então, Emmanuel ensinando que, em qualquer posição na qual estejamos, vivendo em sociedade, temos esse dever, temos essa tarefa diante da lei divina de auxiliar o nosso próximo e, fazendo isso, seremos auxiliados também. Tá? E a gente pode auxiliar, como escreve Emmanuel aqui, em silêncio. Ajudar em silêncio. Essa é a mais segura fórmula dos processos de progresso. Né? Então, é o auxílio pelo auxílio, é o auxílio pelo progresso de todos. A belíssima passagem do Espírito Emmanuel, né? Falando para a gente sobre a marcha do progresso. Essa marcha do progresso, a marcha do progresso humano. Questão 780, vamos lá, vamos seguir, né? Bom, se o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos simultaneamente do mesmo modo, é legítimo Kardec perguntar se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Essa é uma grande questão com a qual nós nos deparamos no decorrer do progresso humano, né? É uma grande questão para a gente entender como acontece o progresso espiritual. O progresso moral acompanha sempre, e o sempre aqui é muito importante, né? Progresso intelectual? A resposta diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas que não o acompanha sempre. Acompanhar sempre, vamos usar uma imagem aqui, né? Acompanhar sempre, imaginemos que estamos subindo uma escada e que de um lado da escada está o progresso intelectual e do outro lado está o progresso moral. Então o intelecto sobe um degrau e a moral sobe junto. Isso é acompanhar sempre. O intelecto sobe outro degrau e a moral sobe junto com ele. Isso é acompanhar sempre. Agora veja só: o progresso moral decorre do progresso intelectual. Isso significa que nem sempre o segue imediatamente, não sobe junto os degraus da escada. Não é simultâneo. Muitas vezes vem um progresso intelectual e depois, mais tarde, decorre o progresso moral. Nós observamos que vivemos uma era tecnológica como nunca vivemos antes na Terra. E ainda assim, enfrentamos indiferença moral na nossa sociedade. O Espírito Emmanuel vai se referir a esses dois tipos de progresso como sendo duas asas através das quais o espírito alça voo. É a asa da sabedoria, o intelecto, e a asa do amor, a moral. É necessário bater as duas asas, né, para que se possa voar. É uma imagem bonita que Emmanuel usa, né? Sem o desenvolvimento do sentimento, da emoção, a inteligência se transforma muitas vezes em fator que nos leva às sombras do egoísmo. Na questão 204 da obra O Consolador, é justamente nesse momento que Emmanuel se refere ao sentimento e à sabedoria como sendo duas asas de que a alma precisa para elevar voo, para alçar voo, né? Nessa questão 204 da obra O Consolador, Emmanuel diz que aqui, no âmbito da Terra, tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral são classificados, né, dessa forma, como progresso moral e intelectual. Mas a gente deve reconhecer que são os dois partes de um só espírito e que, portanto, para se crescer espiritualmente, é preciso considerar que devemos crescer nas duas asas e que, preferivelmente para nós nesse momento, o progresso moral deve ter mais atenção. Né? As conclusões a que chegamos lendo o texto de Emmanuel, lendo as obras de Kardec. Muito importante que a gente perceba que há grande progresso intelectual na humanidade hoje, como nunca tivemos antes, acesso à informação, acesso a diversos tipos de pesquisas e tudo mais.
mas que o progresso moral nem sempre está acompanhando o progresso intelectual. Isso é fato, né? Seguindo a linha de raciocínio de Kardec, hum, Kardec vai perguntar como o progresso intelectual engendra o progresso moral. Como que decorre do progresso intelectual o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, porque a partir de então o homem pode escolher. É dessa forma que acontece. Eu cresço intelectualmente, experiencio o meu conhecimento na vida terrena, sofro determinados eventos, determinados fenômenos, que me dizem se eu agi bem ou se agi mal. E vejam que no nível de progresso no qual estamos, muitas vezes encontramos em nossa existência situações diante das quais nós não fazemos nem ideia de como agir. A gente se sente completamente perdido. O que eu faço agora? Esse é o grande dilema moral de um espírito em progresso. O que eu faço agora? Apesar de saber o que diz o Evangelho, somos espíritas, temos conhecimento sobre o espiritismo, mas diante de certas circunstâncias, nós nos pegamos perguntando: e agora? O que é que eu faço? Eu não sei, simplesmente não sei. Existem certos dilemas morais para a vida humana que não são de solução imediata. É preciso viver. Então a gente escolhe. Depois de termos escolhido, vivemos as consequências, como vimos ali agora há pouco na lei de destruição. O homem escolhe, Deus permite que ele use o seu livre-arbítrio, justamente para que ele ganhe experiência. Ganhando experiência, ele identifica o que é o bem e o que é o mal, ele aprende como agir. Então pode continuar escolhendo. É dessa forma que o progresso intelectual engendra o progresso moral, né? Vai aprimorando ali o nosso livre-arbítrio, vai sublimando o nosso livre-arbítrio. A gente vai conseguindo trabalhar cada vez melhor as nossas escolhas. Continua Kardec perguntando: então por que é que muitas vezes acontece dos povos mais instruídos serem também os mais pervertidos? Né? E a pergunta, de novo, é uma pergunta legítima, porque se do progresso intelectual segue o progresso moral, embora não imediatamente, por que que muitas vezes a gente vê povos muito instruídos sendo moralmente decaídos? Por que é que isso acontece? Porque, segue a resposta, né? Porque o progresso completo constitui o objetivo, que foi justamente o que disse Emmanuel agora há pouco. O progresso completo constitui o objetivo. É preciso crescer nas duas asas. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. É compreensível isso, né? As pessoas usam muitas vezes do conhecimento, da tecnologia para proveito próprio, para satisfação das inclinações da matéria, do egoísmo, do orgulho. Então isso acontece. Isso acontece. Enquanto não se haja desenvolvido completamente o senso moral, pode acontecer que sirvam da inteligência para a prática do mal. A gente vê acontecer muitas vezes, né? Moral e inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E aqui pede para que retornemos a essas questões, né? De 365 a 751. Porque elas justamente tratam, se a gente lê essas questões desse ponto de vista, a gente vai compreender que isso é uma realidade na vida em que nós vivemos, né? São duas forças que se equilibram com o tempo. A gente percebe isso individualmente e a gente percebe isso coletivamente. Na vida cotidiana de hoje, as ferramentas de comunicação global servem como um contato social mais amplo. Contato social mais amplo. A gente usa muito o termo globalização. Conversamos com pessoas, se assim o quisermos, de qualquer lugar do planeta, praticamente, né? Então, as notícias chegam mais depressa, a gente tem consciência do que acontece do outro lado do mundo, e assim a gente vai vivendo um contexto social muito mais amplo. Então, vejam, as ferramentas de comunicação global, elas aumentaram o nível da nossa consciência. E, portanto, elas podem ser usadas como ferramentas para que ideias de justiça, de caridade,
se espalhem com maior rapidez. Mas nem sempre isso acontece. O nosso foco muitas vezes se volta às notícias infelizes, a acontecimentos infelizes. O nosso pensamento se volta aos julgamentos, e assim a gente vai marcando passo, né? A gente não vai progredindo moralmente, apesar de termos uma tecnologia maravilhosa à nossa disposição. Eu quero fazer agora um comentário que está no Evangelho segundo, a respeito, né, de um item que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me refiro ao item 10 do capítulo 11. E olha como que esse texto é atual. Embora o Evangelho segundo o Espiritismo seja a terceira das cinco obras da codificação, veio depois do Livro dos Médiuns, e deve ter sido publicado ali, salvo engano, perto de 1862, 64, mais ou menos essa época, né? Então vejam que a gente tem mais de 150 anos aí da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, e vejam como é atual esse pensamento. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É interessante a gente notar isso, né? Porque hoje a gente fala em ideais de justiça, de renovação, em ideias de equidade. Isso é amplamente aceito pelas pessoas, né? Segue o texto. E que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em nós. Portanto, tem um correspondente interno em nós essas ideias, né? Então, o que que nos resta? O que que nos falta? O que que a gente precisa fazer diante dessa realidade? Nós precisamos usar dos meios que temos e dos meios que foram desenvolvidos pela nossa inteligência, pela nossa ciência, para de fato colocarmos isso como aquilo que move as nossas atitudes na Terra. E precisamos colocar isso à disposição dos demais seres viventes aqui no nosso planeta. Não é isso que está dizendo essa lei do progresso? Que a lei de sociedade é para isso? E aqui nós estamos vendo o como isso acontece. Ora, e já temos os recursos. Muitas vezes a gente vai para as redes sociais e colocamos ali aquela foto da nossa viagem, a foto tirada no aniversário em família, daquele churrasco no final de semana, a foto do nosso pet. E tudo isso é ótimo, é bonito, é gostoso de se ver, mas por que não nas redes sociais? Por que não em nossa vida social digital? Por que não, enfim, começarmos a propagar o bem, a propagar as boas atitudes, as boas notícias, a propagar por aí tudo aquilo que é necessário para as pessoas, as dificuldades que as pessoas vivem, para que aqueles que tenham condições possam auxiliá-las? Por que não fazermos isso em sociedade de modo independente das religiões que nós defendemos? De modo indiferente à política que nos toca o coração, à ideologia política. De modo indiferente, inclusive, à filosofia que nós defendemos. Né? Vejam que é uma atitude humana que não depende muito da concepção de vida que a pessoa tem. Porque a esses princípios de renovação, de justiça, de equidade, todos nós atendemos sem muita dificuldade. A grande maioria do povo atende a isso sem dificuldade, não é? Já diz Kardec, no objetivo dessa obra de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses princípios, meus amigos, justiça, equidade, renovação, amor ao próximo, são nada mais nada menos do que o código moral de Jesus, que nos leva infalivelmente à nossa felicidade. Palavras de Kardec ali no objetivo dessa obra. E que tem mais um efeito: se fosse seguido o código moral de Jesus, cairiam todas as religiões. Não é necessário mais, né? A gente já está no caminho do progresso. E que é algo que está em nós, é natural para nós segui-lo, né? Eu encerro com uma frase aqui ainda desse item 10 do capítulo 11. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Né? Tudo se encadeia.
A gente já tem os recursos, já temos aquilo que é natural em nós para realizarmos. Por esse caminho, todos os espíritos encarnados vão apreciar e sentir melhor a lei de Deus. E assim se estenderão as mãos. Ou seja, né? Nos falta pouco para conseguirmos, enfim, esse efeito aqui no planeta. Sigamos. Questão 781. O homem pode paralisar a marcha do progresso? Se é uma coisa natural nele, talvez ele possa paralisar, não é assim? Não, né? Não pode paralisar a marcha do progresso. É uma lei natural, é uma lei moral. Às vezes pode embaraçá-lo, às vezes ele pode retardar um pouquinho o progresso, mas paralisar, jamais. Segue a 781A. Então, que pensar daqueles que tentam deter a marcha do progresso? Tentam, né? Deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retroceda. Que pensar dessas pessoas? Pobres seres. Que pensar deles? Pobres seres. Deus castigará. Serão vítimas das próprias atitudes, né? Serão levados de roldão pela torrente que buscam deter. Veja, o progresso é uma torrente. Quem tenta deter o progresso é arrastado por ele. E nisso tem ali a punição, né? A pessoa não quer progredir, mas é arrastada pelo progresso, não tem jeito. As coisas mudam ao seu redor, as pessoas mudam ao seu redor. E ela que queria permanecer como está ao retroceder, não consegue, porque tudo ao seu redor muda. Aí ela sofre. E nesse sentido é que Deus castiga, e não em outro. Importante notar isso. É como tentar deter as ondas do mar, né? Você está ali dentro, na à beira da praia, tentando deter as ondas do mar. A hora que vem aquela onda um pouquinho mais forte, ela te carrega, não tem jeito. Comentário de Allan Kardec. Progresso é uma condição da natureza humana, então o homem não pode detê-lo. É uma força viva, é uma força viva que não pode ser retardada. Não pode ser retardada, perdão, não anulada por leis humanas más. Quando as leis humanas más, se tornam incompatíveis com o progresso, despedaça-se juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Conclusão de Allan Kardec, né? A questão 781. Então, não, o homem não pode, não pode deter a marcha do progresso. Segue o texto. Mas não tem gente que de boa fé coloca obstáculo ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o vem onde ele não existe. Então, olha só, a pessoa tem boa fé. Ela pensa favorecer o progresso com suas atitudes. Mas as atitudes dela realmente não são atitudes para o progresso. Ela pensa que há progresso naquelas atitudes, mas não há. Então Kardec está pensando, está perguntando o seguinte, né? A pessoa está pondo um obstáculo ao progresso de boa fé. Isso acontece? Sim, acontece. Acontece, mas essas pessoas parecem umas pequenas pedras que são colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, né? Das rodas de um grande carro. Não a impedem de avançar. Essas pedras nada querem dizer para o progresso. Tem sim pessoas que agem contra o progresso de boa fé, mas mesmo assim nada podem contra ele, né? Muito bem. Agora, meus amigos, nas próximas questões, nós encontraremos as respostas às nossas dúvidas sobre a passagem do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Esse progresso conjunto da humanidade, esse progresso planetário. Já tivemos aqui alguns indícios dessas respostas, né? Progredindo em sociedade, a marcha da sociedade é como a marcha individual, acontece ora no intelecto, ora na moral, e cresce na intelectualidade, depois vem o crescimento moral. Então a gente já teve essas bases. Agora a gente vai poder pensar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente colocou na abertura, né? Essa marcha, essa transformação, esse processo em que o planeta Terra está se transformando de mundo de provas e expiações em mundo regenerador. A gente pode evidenciar alguma coisa a partir dessas três últimas questões, 783, 84 e 85. Então vamos lá. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, olha só, né? Que agora
a gente já tem essa visão um pouco mais voltada à humanidade, ao conjunto, né? Ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Força das coisas. Aqui força das coisas, a gente pode deixar bem amplo esse entendimento. Entre as coisas, a própria força do progresso que é íncita ao homem e a força do ambiente, a força das situações que estão no ambiente material do planeta, né? Então, quando um povo não progride tão depressa quanto se espera, né, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral, e isso o transforma. Então, nós temos a força das coisas, entre elas, mais uma a ser considerada, o poder de Deus, que traz abalos físicos ou morais. E a força humana aqui está nas entrelinhas, vejam, né? Força das coisas é uma união de tudo isso. Deste aperfeiçoamento que é íncito ao homem, esse poder de progredir que está dentro de cada um de nós, portanto, a força humana, a força do meio em que vivemos, a providência divina que dá uma mãozinha, trazendo às vezes algum abalo físico ou moral. Claro, estamos falando aqui sobre humanidade, mas podemos analisar o abalo físico ou abalo moral também em nossa vida individual. E aí segue a explicação de Kardec, dizendo primeiro como acontece. Primeiro, o homem não pode indefinidamente se conservar ignorante, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou, o progresso, a perfeição, né? Ele se instrui pela força das coisas, os eventos que acontecem no seu dia a dia, como a gente disse agora há pouco, né? Revoluções morais, revoluções sociais se infiltram nas ideias pouco a pouco. É uma transformação lenta que acontece durante séculos. Olha como acontece a transformação do planeta, né? Muitos estudiosos do espiritismo dizem que o planeta de regeneração começou a germinar a partir da Revolução Francesa, que trouxe os ideais de justiça não, perdão, de liberdade, igualdade e fraternidade. Lá na Revolução Francesa já começou a transformação do mundo. Para muitos estudiosos da doutrina espírita, né? Começou a transformação de provas e expiações em regeneração. Porque é um processo de séculos, é um processo lento, né? É assim que acontece. Em algum momento, irrompem subitamente, produzem desmoronamento do carunchoso, né? Aquele edifício caruncho, parece um caruncho, né? Que deixou de estar em harmonia com as necessidades e novas aspirações. É assim que Kardec explica como acontece a marcha progressiva e lenta do progresso. Mas tem um segundo ponto, né? Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem. Olha aqui os nossos dias retratados aqui, né? Nossa, que bagunça que é o nosso mundo atual, né? A gente percebe a desordem, a gente não está percebendo o progresso, e é bom que voltemos o nosso olhar para o progresso. Porque se a gente elevar o pensamento acima da nossa personalidade, acima daquilo que a gente acha, acima daquilo que a gente pensa que conhece, acima dos nossos sentimentos, a gente vai ver um contexto maior acontecendo, né? A gente vê mais o mal do que o bem, e a providência divina tira o bem do aparente mal que está acontecendo. É uma belíssima explicação de Kardec que se volta à nossa interpretação do mundo, né, e das coisas. Deu para perceber, né, como é que acontece a transformação de um mundo de provas e expiações em um mundo regenerador. Kardec escreve: a perversidade do homem é bastante grande na questão 784, né? Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem, ao invés de avançar, recuou? Está recuando? Essa é uma visão que está em nossas mentes, em nossas palavras, muitas vezes no nosso cotidiano. Inclusive, espíritas dizem isso: parece que o mundo retrocedeu, parece que o ser humano piorou, parece que os tempos são piores hoje do que antigamente. É aquele saudosismo, né? De querer voltar ao primitivismo, ao estado natural.
a não querer as mudanças, muito cuidado, né? Olha como vem a resposta: enganas-te. Observa o conjunto, observa bem. Os avanços que temos hoje, amigos, nas áreas da medicina, do transporte, das informações, do contato humano na globalização, da consciência que nós temos de nossas relações com a natureza, enfim, quanto avanço trouxe o progresso ao planeta Terra, progresso material mesmo, né? Olhando materialmente para o mundo, a gente consegue ver isso, ver um progresso muito grande sendo realizado, né? E verás que observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister, faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então aqui aquela sublimação, né, do nosso intelecto, levando a gente a escolher melhor, porque se a gente já tem um certo intelecto e vai escolhendo coisas que não são boas coisas, a gente vai sentindo os efeitos, vai sofrendo, vai ficando aflito, até que o mal chegue ao seu excesso, dos vícios, das imperfeições, e aí então a gente, por sofrimento, é movido às reformas. Vejam que esse não é o único caminho, nem um caminho necessário, é o caminho que a humanidade tem escolhido, mas não que é um caminho necessário e nem que seja o único e último caminho, né? Então, dentro dessa questão 784, a gente vê que uma resposta profunda, né? Uma interpretação da vida que precisa ser realizada e evitarmos sempre esses excessos do mal. Muito bem, amigos, vamos à última questão do estudo de hoje. E qual seria então o maior obstáculo ao progresso? Porque o progresso é íncito ao ser humano, é uma força que está no homem, a providência divina o coloca como uma lei inalienável, a força das coisas nos leva ao progresso. Qual o maior obstáculo a ele, então? O maior obstáculo não poderia deixar de estar dentro do ser humano. O maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo. E aqui a resposta diz: refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. O moral não se efetua por causa do orgulho e do egoísmo. E não realizando o progresso moral, não se realiza o progresso em termos gerais, porque a gente tem que crescer, como vimos com Emmanuel, nas duas asas e não em uma só, né? Então, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade dos vícios humanos. Claro, a gente viu já, né, em passagens anteriores. A vida em sociedade muitas vezes traz necessidades que antes não tínhamos. Muitas vezes isso estimula o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso parece acontecer, porque desenvolve no homem ambição e gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então vejam que, ao mesmo tempo em que podem surgir mesmo ambição, egoísmo, orgulho, ao mesmo tempo nós somos estimulados a pesquisas, e isso esclarece. Aqui a frase em destaque, né? Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Então, do mal nasce o bem. Do recrudescimento momentâneo do orgulho e do egoísmo nascerá também o progresso moral no futuro. Do mal nasce o bem. Tudo se prende, né? Assim é que tudo se prende, tanto na ordem natural quanto na ordem ética, tanto no mundo material quanto no mundo moral. Os acontecimentos estão ligados entre si. E até mesmo aquilo que parece negativo, até aquilo que parece o mal no momento e que se faz perceber como mal, pode gerar consequências positivas, consequências no bem. Essa é uma visão, é uma percepção que remete à noção de que o mal não é absoluto, meus amigos, e nem durará para sempre, mas que o mal pode ser transformado ou servir como estímulo
ao bem. Nesse encadeamento de vidas, existe também o encadeamento das experiências, que fazem com que o homem possa burilar, com que o homem possa lapidar o seu próprio espírito. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, né? De orgulho e egoísmo. Curta é a duração desse estado de coisas. Claro que quando curta aqui é a percepção espiritual. É a percepção de um espírito que é imortal. Então, se você disser que da época de Jesus até hoje nós não vencemos ainda o nosso orgulho e egoísmo, do ponto de vista espiritual, 2000 anos é uma passagem curta de tempo. Os nossos séculos são como relâmpagos diante da eternidade. Não é? Já vemos a frase comum também aos estudos espíritas, né? Esse estado de coisas mudará à proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. É um outro tipo de felicidade, né? Vamos encerrar com o comentário de Kardec. O codificador escreve que existem duas espécies de progresso. A primeira, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, que é o progresso intelectual, tem recebido no decorrer deste século, do século de Kardec, todos os incentivos. Podemos dizer que continua assim, né? Continua assim no nosso século. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Então, duas espécies de progresso: progresso intelectual e progresso moral. O primeiro, o progresso intelectual, recebe todos os incentivos. O moral, nem tanto, né? Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja a esse respeito tanta diferença quanta entre o século XIV e o século XIX? Olha aqui o que Kardec diz, né? Do século XIV para o século XIX, muito progresso moral foi feito. Do século XXI para o século XIX, mais progresso moral foi feito. Por que a gente não poderia pensar que do século XXIV para o século XXI, ou como ele usa aqui, né, do XXIV para o XIX, ainda mais progresso moral haja realizado? É natural que isso aconteça, né? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, não vamos pensar nem o absurdo, nem pensar que a experiência que nós vivemos até hoje na humanidade é uma experiência que acabou por aqui. Né? O progresso continua. O progresso continua nos dias atuais e ainda há muito progresso a ser realizado. Bem, meus amigos, com essa luz de esperança, né, a gente conseguimos, né, perceber aqui em O Livro dos Espíritos que o mal é apenas um estado transitório de inferioridade moral que nos cerca, né, aqui no planeta Terra, que muitas vezes é necessário para que o bem se torne compreensível e que para que ele possa se fazer de fato entre nós. Nós estamos sim vivendo um período de grande transição planetária. Talvez, como já nos referimos anteriormente, aqui o momento do parto, né, que é um momento de dor para a mãe. A mãe é a humanidade. O parto é o parto de um mundo de regeneração. Depois dessas dores do parto, vem a criança, vem o mundo de regeneração que traz aquela alegria que faz com que a mãe esqueça imediatamente as dores do parto, né? E é nesse sentido que a gente vai entendendo o nosso progresso. Embora vivamos momentos de aflição, individuais ou coletivos, ou sejam individuais e coletivos, embora vivamos esses momentos, tenhamos os olhos voltados para a lei de progresso. Estejamos atentos para o caminhar intelectual e moral que cada um de nós precisa realizar individualmente e com o qual precisamos também contribuir, pois que vivemos em sociedade, né? Essa, como dizíamos, é uma grande luz de esperança e de orientação para toda a humanidade que nós estamos aprendendo aqui
em O Livro dos Espíritos. Obrigado, meus amigos, pela companhia em mais esse estudo. Obrigado pela atenção. Eu deixo, como sempre, o meu fraterno abraço, o convite para continuarmos estudando o Livro dos Espíritos e os votos de muita paz a todos.